Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, lá em Atos, capítulo 25, versículo 1. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. Só chama a atenção aqui, ó, o Festo, ele é um governador honesto, tido como honesto, teve um bom governo, mas foi um governo curto. Ele morreu no ano 62, poucos anos depois dele assumir o governo lá em Cesareia, e ele tinha uma atitude muito mais dinâmica do que o Félix, que era o governador anterior. Então, só para a gente lembrar, o final do capítulo 24, ele diz assim: 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e ainda Paulo estava preso, né? Então, o Festo ele tem uma posição mais acertada, né? Mas temos que entender que ele tem o pensamento romano, né? Então, vamos lá, versículo 2, Fábio. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam. Pode ler o 3. Pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Legal. Então, só entender do contexto aqui. Assim que o Festo assumiu, lá no versículo 1 ainda, uma das primeiras coisas que ele fez, ele foi para Jerusalém. Foi fazer uma visita em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele já é abordado pelos sacerdotes para que julgasse a causa de Paulo. Só que, assim, novamente, eles tentam a artimanha de tentar trazer Paulo para Jerusalém. Na verdade, para concluir aquele plano de assassinar Paulo, né? Mas Festo tem, assim, uma posição mais correta, e a gente vai ver isso agora no versículo 4, que é a ler. Festo, porém, respondeu: achasse Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Pode ler o 5. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Então, olha só, ele tomou a atitude correta. A Cesareia era a sede do governo e era onde Paulo já estava preso por 2 anos. E ele ainda tinha que tomar conhecimento da situação desse preso. Então, o que ele disse foi o seguinte: montem uma comitiva de pessoas autorizadas a participar do julgamento. É isso que ele está querendo dizer, dentre vós estiverem habilitados, né? São pessoas que possam participar desse julgamento, sacerdotes, anciãos, que possam apresentar a queixa contra eles. E recomenda que eles sigam juntamente com Festo. Na mesma comitiva que ele voltaria para Cesareia, eles participassem e voltassem junto com ele. Eles armam ciladas, né, de novo. No versículo 3, fica claro que eles tinham a intenção realmente de armar ciladas. E Festo também, por uma orientação que a gente crê divina, né? O Senhor está agindo em todas essas situações, colocou na mente de Festo que ele não acatasse a vontade dos sacerdotes. Versículo 6, Rodrigo. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Olha só, prontamente ele já deu andamento nesse processo, coisa que o Félix, em 2 anos, não tinha resolvido ainda.
né? E ele já monta o tribunal para ele ser julgado. Vamos lá, versículo 7, Bárbara. Quando Paulo apareceu, os judeus tinham chegado de Jerusalém, se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Olha só, continua a mesma situação. E até é estranho que 2 anos depois eles não conseguiram alguma outra acusação mais sólida contra Paulo. As acusações dele ainda, dos sacerdotes e anciãos, ainda estavam sem ter como comprovar. E a gente viu, inclusive, na aula passada, que não tendo provas, não tem como condenar o réu, né? Então, vamos lá, versículo 8, JP. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Tá, dá uma olhadinha em Atos 6:13. Diz assim, isso daqui é lá na acusação de Estevão, tá? Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: esse homem não cessa de falar contra o santo lugar e contra a lei. É a mesma acusação que eles estão levantando contra Paulo, que ele havia profanado o templo e que ele era contra a lei de Moisés, né? A mesma acusação que foi feita para Estevão está sendo feita para Paulo, e ele se defende nesse sentido. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, versículo 8, nem contra o templo e nem contra César. Já nessa chamada nem contra César, ele já deixa um gancho aí que ele não tem nenhuma acusação de que os romanos possam acusá-lo, né? A acusação procede dos judeus e não dos romanos. Versículo 9, Fábio. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser julgado por mim a respeito destas coisas? Pode ler o 10. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Olha só, ele percebeu que o Festo estava querendo tirar partido dessa situação e agradar os judeus, né? E quando ele convida para que ele fosse julgado a Jerusalém, o próprio Festo está colocando assim: eu vou julgar a tua causa lá em Jerusalém. E no tribunal romano, como também é comum ainda nos nossos tribunais, tem um corpo de júri. E esse corpo de júri são convidadas pessoas para ajudarem o juiz na decisão, né? E essas pessoas, em Jerusalém, seria difícil conseguir pessoas idôneas, né? Paulo tem essa impressão de que se fosse montado o tribunal lá em Jerusalém, mesmo que o Festo fosse presidir o tribunal, ele correria um sério risco, porque se levantariam muitas falsas testemunhas. E nesse corpo de júri, ele poderia facilmente ser condenado, né, por injustiça deles. E aí Paulo, ele percebe essa atitude em Festo, e ele fala assim: olha, eu estou diante do tribunal romano, e eu, como sou romano, tenho o direito de ser julgado no tribunal romano. E ele fala assim: eu não pratiquei nenhum agravo contra judeus, e o senhor bem sabe disso, né? E aí, no versículo 11, agora é a lei. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Pode ler o 12. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu:
Para César apelaste, para César irás. Ok. Então, ele já deixou claro. Se eles não conseguem provar nada contra mim, não tem nada que me obrigue a ser levado para Jerusalém. Eu apelo para César. Esse apelo para o imperador era um direito romano, um dos mais antigos. Segundo os estudiosos e comentaristas, vários séculos, já desde o início do Império Romano, esse direito era assegurado aos romanos. No caso de inquérito, né, em última instância, ele poderia apelar para o imperador. Não eram todos os crimes que permitiam isso, mas quando havia alguma dúvida ou alguma insegurança no julgamento, podia apelar para César. Tinha dois casos em que ele podia apelar para César. Nesse caso, ele tá pedindo para ser julgado lá. Ele ainda não havia recebido nenhuma sentença. Ele queria ser julgado. E o outro apelando para César é quando a pessoa era condenada e aí ele apelava para um tribunal superior. E César, o imperador, era a última instância, né? Então, existiam, hoje como hoje também, você pode apelar para um tribunal superior até chegar na última instância e aí a palavra final é dada e encerra o inquérito. Tá bem? Bom, aí, e outra coisa, quando a pessoa apelava para o imperador, não podia ser negado. Não tinha outra alternativa senão o Festo acatar o pedido e encaminhar ele para o imperador. Não tinha como recusar, né? Já fazia parte do processo romano. Vamos lá, então, para o versículo 13, Rodrigo. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Pode 14. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem. 15. A respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixas, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Ok. O rei Agripa, esse aqui é o rei Agripa II. Ele é filho de Herodes. Lembra o Herodes que mandou matar o apóstolo Tiago? Esse era o Herodes Agripa I. Esse daqui é o filho dele, o rei Agripa II. E Berenice, ao contrário do que muitos pensam, Berenice não é esposa dele, é a irmã mais nova do rei Agripa. Ele tem esse título de rei, ele dominava lá na região ele reinava, né, na região da Galileia, né, a região onde o Jesus pregou e trabalhou a maior parte do tempo, né? Esse rei Agripa, ele era judeu, então ele tinha conhecimento de todo as leis judaicas, a tradição judaica. Ele conhecia, não se sabe se ele era praticante, né? Mas ele era judeu. E aí ele é convidado, né, pelo Festo para conhecer o caso. Por quê? Porque Festo, até essa altura da situação, não tinha uma carta de condenação para Paulo. E ele apelou para César. Como é que ele ia mandar o Paulo preso para César sem ter uma carta de condenação? Então, ele pede a ajuda do rei Agripa, que era judeu, e falou: bom, já que você entende mais das leis e dos costumes dele, me ajude a achar o crime que ele cometeu. E aí convida que ele participe desse tribunal. Então, vamos lá, 16, Bárbara. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem.
Pode ler o 17, 18. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Tá. JP, pode ler o 18, 19. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Né? Obrigado. Então, olha só, ele expõe a situação para o Agripa II, rei Agripa II, e ele fala, olha, não tem nada a menos questões religiosas, mas a principal curiosidade do processo é que eles falam de um certo morto chamado Jesus, mas o próprio condenado afirma que ele está vivo. Então, havia uma controvérsia. Como Jesus trabalhou bastante, fortemente lá na Galileia, muito provavelmente o rei Agripa sabia da história de Jesus, sabia da crucificação, sabia, inclusive, os comentaristas chamam essa atenção, inclusive a divulgação de que ele havia ressuscitado. Né? E assim como o pai dele, ele tinha curiosidade nesse caso, no caso Jesus. Né? Leia, por favor, Fábio, versículo 20. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para César, que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então, Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Abra, por favor, em Lucas 23, 8. Aqui é o pai dele, tá? Falando lá do Herodes Agripa I, né? Vou ler. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. E aí, no versículo 12, que Herodes e Pilatos se reconciliaram, porque havia um tempo que eles estavam com inimizade. Então, Herodes, o pai, ele já ouvia falar da circulação de Jesus lá na Galileia. E, provavelmente, em casa, era um assunto que pode ter sido tratado, inclusive, com o filho Agripa I. Né? E ambos tinham curiosidade. Só que quem interrogou Jesus pouco antes da crucificação foi o pai dele. E provavelmente o filho não estava presente. Mas a figura de Jesus se tornou bastante conhecida e comentada na região. E o próprio Agripa II, agora voltando lá para Atos, versículo 22, né, do capítulo 25, ele diz, eu também gostaria de conhecer e ouvir esse homem. Mas ele não está tão preocupado com Paulo, ele está interessado em ouvir a história do tal do morto que ressuscitou. Né? Então, vamos agora a ler versículo 23. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Tá, o tribunal foi montado com pessoas de alto gabarito. Né? Primeiro, o rei Agripa, com a irmã dele, Berenice,
e ele diz assim, com grande pompa. Então, com toda a cerimonial, todo o cerimonial de entrada do rei, aquelas coisas todas, os trajes, né? E quando ele fala com os oficiais superiores, lá em Cesareia havia 5 coortes romanas. E esses oficiais, 5 oficiais das cortes romanas estavam presentes nesse tribunal, mais os homens eminentes da cidade, né? Senadores que eles tinham, toda a hierarquia romana, a hierarquia estava convidada nesse tribunal. E aí, versículo 24, Rodrigo. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Tá. Nesse versículo tem um pouco aí de exagero na expressão assim, ó, toda a multidão dos judeus, né? É uma frase que amplia bastante, né? Na verdade, era a alta cúpula dos judeus, que eram sacerdotes e anciãos que estavam promovendo essa agitação contra Paulo, né? E olha só o pedido deles, no final do versículo 24, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Estavam pedindo pena de morte para Paulo. Então, assim, olha, nós estamos diante de um homem que está sendo acusado para morrer. Era um caso bastante sério, né? Vamos lá, então, Bárbara, versículo 25. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. 26. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita essa investigação, eu tenha algo para escrever. Legal. Então, deixa claro que a convocação daquele tribunal era conseguir formular alguma condenação para acompanhar Paulo. E na nossa versão aqui diz assim, contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo, né? E, na verdade, esse positivo era negativo para Paulo, né? Tinha que ser condenado à morte. E escreva ao soberano. Na versão da Bárbara está... Sua Majestade? Sua Majestade. Né? Na nossa versão aqui está escrito soberano. E eu acho que talvez soberano deixa... se bem que majestade também. Né? Mas soberano é alguém que tem total poder. Né? É alguém que... o próprio imperador ele era reverenciado como Deus, como um Deus, né? E nós usamos a palavra majestade para Deus também, né? Ele é a nossa majestade, ele é o soberano Senhor, né? Então essas palavras soberano, majestade eram atribuídas também para o imperador, ou seja, ele tinha um status acima dos homens, ele era um Deus, para eles era um Deus, né? Considerado como um Deus, e a palavra dele final não tinha retorno, né? Versículo 27, JP. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. A lei romana não permitia encaminhar um preso sem que ele tivesse uma carta de condenação. Agora, olha a situação, ele teria que, de qualquer jeito, mandar ele para César. Mas, com que acusação? Se ele chegasse diante de César com as acusações levianas que os judeus estavam trazendo, o próprio Festo seria punido, porque ele seria tratado como incompetente. Por que você não resolveu esse problema e vem trazer ao imperador essas picuinhas, né? Ele teria que arrumar algum argumento passível de convencer o imperador a julgar aquela causa. E era um problema grave para o Festo.
Vamos lá, então, capítulo 26. Fábio, versículo 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Legal. Leu 2 também? Não, por enquanto não. Vamos abrir lá em Mateus 10, 18, porque esse versículo é o cumprimento de uma profecia de Jesus. O próprio Jesus proferiu isso daí. Vamos lá em Mateus 10, 18. Eu vou ler, tá bem? Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então, o próprio Jesus está falando isso daqui, já fazendo uma profecia, que eles seriam levados à presença de governadores e de reis. E qual o objetivo? Para lhes servir de testemunho. Né? E Paulo, voltando lá em Atos 26:1, ele recebe a permissão para falar em sua defesa. Mas nós vamos ver que Paulo, em momento nenhum, ele busca escapar desse processo. Ele usa novamente a oportunidade para pregar o evangelho. Né? Então vamos lá, versículo 2, Aleir. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. 3. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouça com paciência. Ok. Então, ele faz uma breve introdução no discurso dele, faz os agradecimentos ao rei Agripa e já ele mesmo declara lá no versículo 3, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. E agora ele vai começar a relatar o caso para o Agripa. Então agora versículo 4, Rodrigo. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. 5. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Tá. Então, ele só coloca aqui diante do tribunal que ele era fariseu. E dentro dos fariseus, ele inclusive usa uma palavra aí, seita. Né? Ele já reconhece que os fariseus estão como seita, perto do cristianismo. Né? E fala assim, a parte mais severa. Eles eram os mais rigorosos dentre os fariseus. E ele fala assim, olha, desde o princípio eu estava em Jerusalém. Né? Então, qualquer um aí pode ser chamado para testemunhar se é verdade ou não aquilo que eu estou dizendo. Né? Eles me conhecem desde a minha juventude. E a gente pode ler lá em Atos 9, quando Estevão foi apedrejado, Lucas descreve um jovem chamado Saulo presenciava o apedrejamento de Estevão e ele que guardou as roupas, né, daqueles que estavam apedrejando a Estevão. Então, ele era ainda, naquela época, era jovem, né? Se passaram alguns anos e agora ele está voltando a comentar sobre a vida dele. Faz uma retrospectiva, na verdade, da vida dele. Versículo 6, agora a Bárbara. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. 7. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Obrigado. Ele, no versículo 6, ele diz que está sendo julgado por causa da esperança da promessa que Deus tinha feito aos nossos pais. E ele usa uma expressão interessante que ele fala,
a qual as nossas 12 tribos. As 12 tribos existiam naquele tempo? Ainda existiam? Não. Não existiam mais, né? Lá no ano 700 e acho que 710, os assírios já haviam destruído 10 das tribos de Israel. Todo o reino do norte foi destruído. Só havia sobrado Judá e Benjamim, que formavam o reino do sul, né? Mas Paulo usa essa expressão, a qual as nossas 12 tribos, como se o remanescente de Israel fosse ainda guardasse, conservasse essas 12 tribos, a integralidade do povo. Quer ver? Abre lá em Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Né? Então, essa expressão 12 tribos também foi usada por Tiago, que era o irmão de sangue, irmão por parte de pai, né? De Jesus, e era um dos líderes da igreja. Então, ele usa também essa expressão, as 12 tribos que se encontram na dispersão. E essa expressão Paulo está usando novamente aqui. No caso, eram os descendentes, vamos dizer assim, seria isso. Na verdade, a gente sabe que em Jerusalém havia representantes dessas tribos. Era uma linhagem. Não, eram 12 tribos mesmo. Abre lá em Lucas, quer ver? Abre lá em Lucas, capítulo 1 ou 2, peraí. Capítulo 2, versículo 36. Lembra, falando lá do nascimento de Jesus, né? Logo lá no nascimento? Então, no versículo 36 de Lucas 2. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram. Então, assim, quando o reino do norte foi destruído, e os profetas insistentemente avisaram que ele seria destruído, provavelmente aqueles que realmente temiam ao Senhor podem ter voltado para Jerusalém. Isso é um fato que a gente não tem assim as comprovações históricas. É lógico que Jerusalém não inchou, né? Imagina 10 tribos resolverem irem para Jerusalém. A cidade ia simplesmente estourar de tanta gente, né? Isso não aconteceu. Mas provavelmente pessoas dessas tribos, das 10 famílias dessas 10 tribos, possam sim ter se mudado para Jerusalém mediante as profecias que estavam sendo anunciadas na destruição deles, né? Então, como a gente viu lá em Lucas, a profetisa Ana era da tribo de Asser. E quem predominava no Reino do Sul era Judá e Benjamim, né? Mas provavelmente havia. Mas essa expressão 12 tribos é assim a totalidade, né? Quando ele volta lá em Atos 26, 7, ele fala assim, as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia. Aí talvez o Fábio possa depois dar uma palavrinha, porque ele fala assim, de noite e de dia. O templo, à noite, não tinha visitação, né? As pessoas não permaneciam no templo à noite. Porém, os sacerdotes, sim. Os sacerdotes, eles tinham como função manter o candelabro aceso, os pães da propiciação, manter a ordem até o dia seguinte, né? Aí havia sempre um holocausto na parte da manhã e um holocausto na parte da tarde, no mínimo, né? Mas os sacerdotes permaneciam trabalhando no templo durante a noite, mantendo as luzes acesas e a ordem dentro do templo. Porque ele usa essa expressão
a qual nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar, e é no tocante a essa esperança que ele está sendo acusado. Porque essa esperança, os fariseus acreditavam na ressurreição de mortos, né? E aí, agora então, JP, versículo 8. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Tá. Olha só, ele joga uma pergunta pro tribunal: por que se julga incrível, inacreditável, entre vós que Deus ressuscite os mortos? Porque se ele está falando para fariseus, os fariseus acreditavam na ressurreição de mortos. Tanto é que o texto lá de Daniel fala que alguns vão ressuscitar para a glória e outros vão ressuscitar para a condenação. Então, as profecias diziam claramente que haveria ressurreição de bons e de maus. Então, os fariseus não tinham problema com isso. Mas os saduceus tinham. E a maioria dos sacerdotes pertenciam à classe dos saduceus, né? E aí tinha um checkmate, né? Porque se os sacerdotes admitissem que havia ressurreição, eles eram desbancados moralmente, porque a classe deles afirmava que não havia ressurreição. E também, para os fariseus, havia o engasgo que, se Jesus ressuscitou, então realmente ele era o Messias. E ele havia sido rejeitado pelos fariseus, né? Não que eles não crescem na ressurreição, mas porque, se Jesus realmente ressuscitou, era uma das provas que ele era o Messias. E isso colocava os fariseus também numa situação crítica, né? E é por isso que Paulo lança um checkmate ali no tribunal, né? Por que vocês acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Até para os saduceus é uma espetada, né? Porque como é que vocês não admitem que Deus tem poder até para ressuscitar algum morto, né? Se vocês creem que Deus é o Deus Todo-Poderoso, ele pode fazer qualquer coisa, inclusive ressuscitar mortos. Isso para os fariseus era tranquilo, mas para os saduceus não era, né? Por favor, 10. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização principais serviços dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Tá. Apenas uma curiosidade, João 18:31 diz assim: replicou-lhes, pois, Pilatos, isso aí no julgamento de Jesus, tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não é lícito matar ninguém. Olha só o que está dizendo aqui no versículo. Volta lá em Atos 26:10. Encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Mas é uma situação que, na verdade, os judeus, pelos judeus, eles não podiam matar. Eles não podiam condenar a morte. Eles condenavam a morte, mas quem executava a sentença eram os romanos. Eles tinham que passar para os romanos executarem. Uma exceção foi Estevão. Os próprios judeus o apedrejaram. E até alguns comentaristas acham estranho o fato de Roma não haver intervido, porque foi um assassinato, né? Em plena luz do dia, público, né? Mas ao que parece, foi alguma coisa rápida. Eles logo no apedrejamento de Estevão, eles já se irritaram profundamente com o discurso de Estevão, já pegaram em pedras e já começaram a apedrejar, de forma assim que ele morreu
em pouco tempo se passou, né? E alguns homens piedosos, como a gente lê lá, fizeram o sepultamento do corpo de Estevão. E aí o assunto foi aquietado, né? Mas os comentaristas, eles chamam a atenção para esse fato aqui, que lá no versículo 10, contra estes, no plural, dava o meu voto quando os matavam. No livro de Atos, o único que foi comentado foi Estevão. Mas, de acordo com essa fala aqui de Paulo, muitos outros foram condenados à morte, né? Quando a gente lê lá em Atos capítulo 8, que é o início lá da dispersão, eles falam que eles foram muito perseguidos. Uma severa perseguição foi dada início contra a igreja, né? E todos se dispersaram, com exceção dos apóstolos. Esses permaneceram em Jerusalém. Mas nesse versículo 10, ele deixa a entender que muitos foram sacrificados, né? Inclusive com o voto de Paulo. E versículo 11, Aleir. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por ciladas cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Legal. Então, olha só, quando ele não encaminhava para a morte, ele entrava nas sinagogas e executava castigos. Os açoites, eu não sei se vocês lembram, que eles carregavam algumas varinhas, né, para açoite, e Paulo mesmo, lá em, acho que é 2 Coríntios, ele foi açoitado 5 vezes em sinagogas. E na própria sinagoga era aplicada a punição. E Paulo fazia isso com furor, né, com muito ódio, com muita raiva contra os cristãos. E ele fala assim, até por cidades estranhas o perseguia, ou seja, até fora de Jerusalém, fora ali da circunscrição da Judéia, né? E aí no versículo 12, ele fala assim, parti para Damasco levando autorização. É só uma pequena modificação no texto, porque lá em Atos, capítulo 9, ele é tratado como cartas. Pediu cartas ao sumo sacerdote e para que ele se caminhasse a Damasco para trazer manietado ou amarrados, né, aqueles que eram da seita do caminho. Então, o que ele deixa claro aqui, e mais uma informação ele acrescenta, que é dos principais sacerdotes, não somente do sumo sacerdote, mas dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Essa informação não havia lá em Atos 9, que quem bancava essa viagem eram os próprios sumos sacerdotes. A liderança judaica pagava as custas, né? E aí ele vai começar a descrever a situação. Rodrigo, versículo 13, 14, 15, até o 15, por favor. Tá. Eu acho que parou no 12, né, Renato? 12? Acho que o 13 também? 13, 14, 15? Pode ser. Agora é 13, 14 e 15. Tá. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminhar fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Legal. Então, olha só, no versículo 13, ele fala ao meio-dia. Ele deixa claro que a luz que brilhou não era nada a ver com o sol. Era algo mais brilhante que o sol. E ele coloca Lucas, né, traz uma informação que não consta nas descrições anteriores desse episódio. Ele fala assim, caindo todos nós por terra. Essa informação, caindo todos nós por terra, não consta
nas outras apresentações desse fato. Consta que Paulo havia caído por terra, né? E que Paulo havia perdido a visão, ficado cego. Nessa exposição, ele não fala que ficou cego, não fala que precisou ser encaminhado, né, para Damasco, não fala de Ananias, não fala de nada, nem do batismo, não fala nada. Ele só fala assim, ele dá o foco nas palavras de Jesus, que é o chamado, né? O foco dessa apresentação que Paulo está fazendo, e Lucas, na verdade, está descrevendo, é para dar ênfase ao que Jesus disse para Paulo, o comissionamento de Paulo. E aí ele usa lá no versículo 14, ele fala em língua hebraica, que na verdade seria aramaico, que é a língua popular, né? E ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí usa uma expressão, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Esse é um provérbio grego antigo. Já era conhecido, um provérbio assim, quanto mais você lutar contra, pior para você. E é isso que significa dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aguilhões era uma vara com uma pontinha de ferro, era usado para tocar o gado, tocar os animais, né? Quando você precisava encaminhar os animais, era uma vara que tinha na ponta uma pontinha de ferro para espetar o animal. É também chamado aguilhão, aquele instrumento do escorpião, quando ele pica, né? Quando ele injeta a cauda dele, né? Aquela ponta é chamado aguilhão também. Nas arraias, que elas também têm a ponta, também tem um instrumento perfurante que injeta veneno, também é chamado de aguilhão. E a Bíblia mesmo usa essa expressão, onde está a morte, o teu aguilhão, né? É usado em outros textos. Então, o que Jesus está falando para ele, Paulo, quanto mais você resistir, pior para você, né? Os comentaristas dizem que ecoava na mente de Paulo a morte de Estevão. O fato, a forma como Estevão morreu, a serenidade dele, ele pedindo perdão para que Deus perdoasse aqueles que estavam apedrejando, e ele fala que ele viu o céu aberto, né? E Jesus à direita do Pai, essas coisas ecoavam na cabeça de Paulo, e possivelmente ele começou a ligar uma coisa com outra. E aí Jesus, nesse sentido, está falando assim, Paulo, você, cada vez mais, você tem certeza de que eu estou falando a verdade, né? Tudo que os cristãos estão falando é verdade, né? E quanto mais você resistir a isso, mais você vai sofrer. Então, e lá no versículo 15, ele usa a palavra Senhor, né? Ao que o Senhor lhe respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E esse eu sou, para os judeus, é uma expressão que remete lá para Êxodo, né? Quando Deus, né, quando Moisés fala assim, como é que eu vou falar para o povo que o Senhor falou comigo? Fala, diga para eles que eu sou, me enviou a vós, né? E esse eu sou é um chamado reservado para os judeus. E quando Jesus fala assim, eu sou Jesus, ele traz a divindade, né? Como eu sendo Deus, né? A quem tu persegues. Se você está perseguindo a mim, Jesus, está perseguindo a Deus. Então, Paulo, ele entendeu assim, claramente, falou, estou fazendo tudo errado, né? Vamos lá, então, para versículo 16, Bárbara. Agora, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Tá. Esse versículo 16 traz uma outra novidade, né? Jesus manda que ele se levante. Levanta-te e firma-te sobre os teus pés. É a mesma expressão usada lá em Ezequiel, capítulo 2, versículo 1.
Quando o anjo fala no chamamento de Ezequiel, ele é chamado a ficar em pé, né? E firmar sobre seus pés. É a mesma expressão. Ezequiel 2:1. A vocação de Ezequiel, né? Essa voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Usa essa mesma expressão da vocação do profeta Ezequiel. Então, levanta-te, firma-te sobre os pés, porque para isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Essa palavra testemunha pode grifar aí. Tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E em nenhum momento ele fala que ficou cego, né? Você vai ser testemunha. Agora, por favor, JP, versículo 17, 18. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha só que promessa linda. Livrando-te do povo, está falando dos judeus, e dos gentios, para os quais eu te envio. É a mesma promessa feita ao profeta Jeremias. Jeremias 1:8. Vamos lá, Jeremias 1:8. Diz assim: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, a mesma segurança que ele passou para o profeta Jeremias, ele está passando também para Paulo. Porque eu vou livrar você tanto dos judeus, né, do povo, e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos, converteres das trevas para a luz e da potestade. Essa potestade significa domínio, governo, de Satanás. Tirá-los do governo de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, vão formar um único povo, não somente judeus, mas agora também gentios. O povo herança do Senhor, que agora é o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Agora, Fábio, versículo 19 e 20. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos Damasco e Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, primeira coisa, ele já fala, olhando para Agripa, ele não foi desobediente à visão celestial. E isso fazia sentido para Agripa. Agripa cria nessas coisas já pelo Antigo Testamento, ele já sabia que isso era possível. E ele fala assim: eu anunciei primeiramente aos de Damasco, ou seja, ali onde ele começou, e em Jerusalém. Agora tem uma expressão aí que causa um pouco de polêmica. Por toda a região da Judeia. Porque os comentaristas levantam essa polêmica porque ela contradiz com Gálatas 1:22. Vai lá em Gálatas. Paulo falando, né? E eu não era conhecido de vista das igrejas da Judeia. Então, assim, escrevendo aos Gálatas, ele diz que ele não era conhecido das igrejas da Judeia. E veja também Atos 9:26. Volta umas páginas aí. Olha só. Logo depois da conversão de Paulo, né? Assim, Saulo, tendo chegado a Jerusalém, porque, veja só, no versículo 25, ele foi descido da muralha e aí ele foge lá para Jerusalém. E aí começa assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que esse lhe falara e como em Damasco pregara
ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então, não dá espaço para ele ter pregado na Judéia. Por isso que essa expressão, voltando lá em Atos 26, 20, quando ele diz por toda a região da Judéia, na verdade, a melhor tradução seria assim, por toda a região. Tanto para gregos, tanto para judeus como para gentios, né? Porque gera esse atrito com essas duas outros textos, tá bem? Mas acho que não nada que altamente incoerente, né? É uma expressão que ele usou assim por toda a região da Judéia. Na verdade seria assim, a melhor tradução seria por todo lugar. Todo lugar que ele ia, tanto para judeus como para gentios, ele pregava, né? E aí agora versículo 21, Aleir. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar. 22. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneça até o dia de hoje, tanto testemunho, tanto a pequenos como grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Tá. Essa colocação aqui de Paulo, o que ele está chamando a atenção é que ele fala, eu prego que Cristo havia de padecer, como está escrito nas Escrituras, né? Nós vemos Salmo 22, Salmo 69, Isaías 42, Isaías 53 e outros textos que falam do sofrimento do Messias, né? E que o Messias haveria de padecer. Então não era de estranhar que, inclusive lá em Isaías 53, ele fala assim, foi cortado dos viventes. Ele já foi anunciado que ele morreria, né? Então, Paulo fala assim, olha, eu vou no versículo 22, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. O Salmo 117, inclusive, é uma convocação aos gentios, né? Para que os gentios adorassem ao Senhor. E o que Moisés fala é assim, será levantado um profeta semelhante a mim e a ele ouvireis. Essa referência que Moisés fala acerca do Messias, né? E tanto Salmos quanto principalmente Isaías, eles trazem mais detalhadamente as informações acerca do Messias, né? Agora vamos lá. Nesse momento, o governador Festo interrompe Paulo. Falou, você está falando umas coisas aí meio fora do contexto. Vai lá, Rodrigo, versículo 24, 25. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Tá. Então, assim, a expressão louco não era necessariamente uma expressão pejorativa. Não está... ele falou, olha, Paulo, você está delirando, né? Na verdade, a melhor tradução seria essa, né? Você está delirando. Eu acho que você é tão culto, né? Que o muito saber está transtornando a tua cabeça, né? Porque ele está falando em ressurreição.
para os romanos, não soava compreensível esse tipo de palavra, mas para os judeus era completamente compreensível, né? E ele está falando, se dirigindo aos judeus. Ele está, inclusive, se dirigindo para Festo. Olha só o que ele vai falar no versículo 26, Bárbara. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. 27. E Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Olha só, então ele apela para o rei Agripa, para que o próprio rei Agripa testemunhe a favor de Paulo. Fala, olha, pergunta para o rei Agripa se não é verdade tudo que eu estou falando. Porque o rei Agripa era da região da Galileia. Ele reinava, exercia o seu domínio na região da Galileia. Ele falou, olha, isso daí foi amplamente divulgado, né? E ele usa até uma expressão assim, porque nada se passou em algum lugar escondido, ou seja, nada foi feito num cantinho. No grego, se você for lá, o Fábio agora vai estar estudando grego, agora vai estar afiado no negócio. Então, lá no grego, ele fala assim, não foi feito isso num cantinho. Ou seja, isso não foi feito escondido, foi feito às claras, abertamente, publicamente, né? E o próprio rei Agripa sabe disso. Eu duvido que ele não tenha ouvido falar de todos os acontecimentos que se passaram na Galileia, né? E aí ele inclusive coloca o rei Agripa em xeque-mate, porque ele pergunta assim, acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Mas se ele fala que sim, né? Se ele dissesse sim, acredito, ele estava dando parecer favorável a Paulo. Se ele falar que não, ele estava tomando uma posição de negação da nação judaica, né? E aí ele estaria também em maus lençóis. Aí ele fica numa saia justa. E aí o que ele vai? O Agripa vai ter que achar uma saída rápida, né, para essa saia justa que Paulo colocou. Então vamos lá, JP, versículo 28 e 29. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Ok. Aí, Agripa achou uma solução rápida, né? Ô Paulo, você pensa que em poucos minutos você vai me convencer a ser cristão? Né? Você precisaria falar muito mais tempo para tentar me convencer, né? Então, Agripa, na hora, ele já fugiu da saia justa ali que Paulo colocou ele, e aí Paulo faz um testemunho muito bonito. Olha, eu peço a Deus que, inclusive no grego, assim, a tradução no grego está assim, eu pediria a Deus, quer por muitos ou quer por poucos, que todos vocês, né, por pouco tempo ou por muito tempo que eu tivesse disponível, que todos vocês se convertessem ao cristianismo, tal como eu sou, exceto que vocês não precisariam estar presos como eu, né? Mas que todos se convertessem ao cristianismo. Versículo 30 até o 32, Fábio. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então, Agripa se dirigiu a Festo e disse, este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Então, olha só, para não sofrer mais nenhum embaraço, porque Agripa percebeu que Paulo não estava para brincadeira, né? Eles já se levantaram, né? Não esperou que Festo desse por encerrado o tribunal, eles mesmos se levantaram, e a partir disso o rei se levantou, a Berenice, o governador, e aí todo mundo saiu com eles, né? Mas aí eles saíram comentando, esse homem não tem nada
passível nem de morte, nem sequer de ser preso. Né? E aí, Agripa se dirige para Festo e fala assim, olha, ele claramente poderia ser solto, mas, infelizmente, ele apelou para César. Nesse momento, era impossível retroceder. Uma vez que o prisioneiro apelou para César, mesmo que esse tribunal considerasse ele livre, eles não poderiam fazê-lo, porque estariam passando por cima do imperador. A situação agora era essa. Como ele apelou para César, o tribunal inferior não poderia dar a sentença. Agora, necessariamente, ele teria que passar para o tribunal superior. Na verdade, os comentaristas dizem o seguinte: provavelmente, Paulo acreditava que ele seria absolvido por César, que na verdade era o Nero, né? Esse apelando para o imperador que estava naquela época era Nero. Diz os comentaristas que os primeiros anos do reinado de Nero foram chamados dias de ouro, porque ele era aconselhado por Sêneca. E o Sêneca estava pondo um pouco de juízo na cabeça de Nero, enquanto Sêneca estava sendo seu conselheiro. Então, nesse período, Paulo acreditava, na verdade, que ele seria absolvido num tribunal superior pelas leis romanas. E isso abriria totalmente a porta para o cristianismo. Os comentaristas acreditam que Paulo, quando apelou para César, e ele sendo cidadão romano, e não havia acusações romanas contra ele, só havia acusações judaicas, ele facilmente escaparia da condenação do imperador. E com isso, todos os cristãos receberiam uma liberdade de culto. Mas nós vamos seguir a viagem no próximo capítulo, não percam, se Deus permitir. Domingo que vem, nós estaremos começando o capítulo 27, né? E já começa a viagem de Paulo para Roma. Tá bem? Alguém quer fazer um comentário? Fica livre. Fica à vontade aí. Eu pensei que ele ia perguntar o que é ir para Roma. Na verdade, uma coisa que eu achei interessante é que quando Jesus falou para Ananias, vai e na rua direita e tem lá um rapaz chamado Saulo, e nessa circunstância toda ele diz, olha, ele é para mim o mais escolhido, para levar o meu nome perante os reis, gentios, os judeus, e toda essa artimanha, a gente pode até dizer assim, né? Era algo que tinha a ver totalmente com a soberania de Deus. Todo esse jogo, toda essa circunstância, escapa aqui, pega ali, né? Vai para a festa, vai para Berenice, vai para a Agripa. Então, tudo isso tinha a ver com a soberania de Deus. A palavra de Deus estava sendo cumprida. Quando Paulo chega a Roma, no finalzinho lá do capítulo, no final de Atos, né, fala que ele passou 2 anos numa casa. Está contando o fim do filme. Estou contando o fim do filme, eu sou meio vexada. Não, mas a gente percebe que nas cartas de Paulo também, toda a guarda pretoriana que estava com ele. Então, Deus cumpriu a sua palavra. É isso que a gente precisa entender. Como sempre, né? Outra coisa que eu achei interessante é a questão pessoal, né? Vai que este é para mim um instrumento escolhido. Então, a gente não pode fugir do chamado. Você não pode fugir do seu chamado. Porque você vai ser conduzido por Deus à medida que você vai vivendo. E o que eu acho interessante também é a questão. Deus fala
Quando caiu todo mundo do cavalo, Deus falou com Saulo. Então, uma coisa que a gente precisa ficar esperto é que nós estamos vivendo tempos de relativismo. Mas isso é relativo, isso aqui é relativo, né? Tá tudo bem. Isso aqui... Não existe uma verdade absoluta. Não existe uma verdade absoluta no nosso contexto de vida hoje. Talvez filósofos ou estudiosos da época coloquem isso. Talvez o pessoal aí de faculdade tenha escutado muito isso, né, Rodrigo? Mas existe uma verdade absoluta para nós que somos cristãos. E a verdade é Jesus. E ela é inegociável. E Deus fala com o Rodrigo, Deus fala com o Fábio, Deus fala com o JP, fala comigo, com a Bárbara, com o Renato. Deus fala com cada um de nós, né? Ele vai falando através das Escrituras ministradas, né? Por professores, por pastores. Hoje mesmo, o pastor Venâncio trouxe uma palavra com relação a Zacarias, né? No texto lá de Zacarias, e dizendo que aquilo que da montanha que Deus estava dizendo que ia derrubar. E às vezes foi uma palavra para Zacarias, foi uma palavra para Paulo, mas você recebeu a palavra. Nós estamos com 26 capítulos à nossa disposição. E por que não dizer? Nós estamos com a Bíblia à nossa disposição e nós temos ouvido todos os dias, né? E quais são as respostas que a gente tem dado? Então, a gente precisa começar a não olhar de uma maneira coletiva para quem ouve e para quem não ouve. Porque a Bíblia diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não sei se você tem acompanhado o pastor Tiago, pregando sobre Apocalipse, as igrejas de Apocalipse, mensagens assim preciosíssimas. Assim como pastor Alexandre, pastor Venâncio e outros pastores que a gente tem escutado. Mas é preciso a gente ter, assim, orar, né? E ter muito cuidado para a gente não se deixar travar. É essa palavra que eu queria dizer, porque eu não sei o que é que Deus está dizendo para a Bárbara. Eu sei que Bárbara teve vontade de fazer um sopão e botar a molecada na rua, botar o jovem na rua, e vai lá e vai cá, e vai lá, vai cá, e sai o sopão. Né, Bárbara? Com muitas dificuldades e com algumas coisas que eu acredito que Bárbara disse, mas por que sobrou? Mas por que a gente não achou logo o povo? Mas por que isso? Mas por que aquilo? E eu dizia a Bárbara, antes dela ir, eu dizia, Bárbara, a gente não está podendo ir, algumas dificuldades que a gente estava tendo, e deixar tudo em ordem, porque nós temos um faxineiro na igreja, mas a gente tem que deixar em ordem aquilo que a gente bagunçou, a gente tem que deixar a nossa ajudante em casa. E foi engraçado que quando a gente saiu da igreja, começamos a procurar eles e não achava eles. Então, tinha os porquês. E eu disse, Bárbara, a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente tem que ir sozinho. Ninguém foi com Paulo perante Festo, nem Agripa, nem Berenice. Ele estava sozinho. E às vezes eu penso que nós temos que estar só para exercer o nosso chamado, o nosso campo missionário. É muito bom, né? Está todo mundo aqui bonitinho, um professor de excelência de um lado, né? E a gente por aqui fazendo o nosso trabalho, ouvindo, aprendendo. Mas é preciso saber o que Deus está falando com cada um de nós. O que Deus está falando com o Rodrigo? Deus não vai contar para mim, vai contar para Rodrigo. Vai contar para JP. Ah, mas JP está lá em Brasília. Não importa, é lá em Brasília, talvez, em um dia, uma semana, que Deus vai usar JP. E assim a gente vai caminhando. Mas que a gente não se deixe travar
por causa de Agripa, por causa de Festo, por causa dos judeus, por causa da sinagoga. Não vamos deixar se travar, vamos avançando. É curioso como Paulo avançava, né? Dia após dia, ele ia avançando. E encontrando com um e com o outro. Então, você é um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor Jesus. Não se deixe travar. Cuidado. Tenha muito cuidado. Cuidado, porque o inimigo trabalha, conspira para a gente travar. Eu lembro que o ano passado, eu gostaria de dar esse testemunho aqui muito rápido, eu tenho 1 minuto ali, que tem um relógio na minha frente, do marido do lado. Mas o ano passado, eu senti muito desejo no coração de ir para Pernambuco e fazer um trabalho numa congregação que eu trabalhei, né? E eu passei o ano todinho pensando nisso, pensando, e eu orava, e eu ficava quieta, né? Porque quem manda é o marido, eu doida para mandar, mas quem manda é ele. Só porque eu pago a conta, tá vendo? Aí eu cheguei e falava assim para ele: nós vamos para Pernambuco, nós vamos lá para a vila, e nós vamos fazer um trabalho. Nós vamos passar 10 dias lá, lá tem uma casa, e tem uns irmãos lá e tal, e vamos. E fiquei, né? Eu falei para ele: nós vamos. Mas no meu coração eu pensava: acho que a gente não vai. Porque aconteceram muitas coisas, a questão financeira que pesa. A gente estava com problemas financeiros, a gente estava com débitos. E o tempo foi passando, até que nós fomos. E alguns amigos nossos, irmãos, né? Até assim, vai para a praia. E eu pensava, esse ano não tem praia. Não tem dinheiro, então também não tem praia. E Renato dizia: mas a gente vai fazer o quê? O que a gente vai pregar? Aí eu dei uma sugestão, assim, de algo que me veio ao coração. Eu disse: olha, a congregação é muito simples. Irmãos muito simples. E talvez eles não tenham tido o estudo do tabernáculo. Que tal se a gente pudesse fazer, você é tão bom no Velho Testamento, que sabe, agora tem que ser assim, muito simples. Bom, para resumir, nós saímos daqui com os débitos, levamos ele, depois eu até encontrei o pedreiro que tinha feito nossa reforma aqui em casa, a gente ainda devia um pouquinho. Aí falei para ele assim: olha, dele, eu vim fazer missões com o seu dinheiro. E ele ficava aí: não, vocês não devem. Então, nós fomos. E Renato trabalhou durante 4 dias. Uma semana. Nós ficamos 1 semana, e durante 4 dias consecutivos, ele deu sobre o tabernáculo. E ele teve a oportunidade de mostrar slides e tudo. Os outros 4 encontros que tivemos com o pessoal da congregação, eu ministrei. E depois nós recebemos um convite para ir para a praia de Maragogi, na beira da praia. Deus é bom, muito bom. Num lugar que nos foi cedido de graça. E depois nós fomos pregar na igreja que o pastor nos levou. E por 2 dias, ou foi 3, nós pregamos ali. Então, o que eu quero... O convite estava vinculado, né? Eu levo vocês para a praia, mas vocês vão pregar na minha igreja. Eu disse: eu prego de manhã, de tarde e de noite. Então, nós estivemos ali fazendo esse trabalho. Então, hoje eu olho e digo: mas até uma amiga minha ligando para mim a semana passada, eu disse: olha, eu estou com muita vontade de ir de novo, passar mais tempo e ir até o sertão de Pernambuco. Fiz um contato com um pastor muito amigo, gostaria de ir. Aí eu disse: mas eu não sei. Ela disse: olha, se o ano passado vocês vieram com débito, com isso, com aquilo outro, agora que vocês já pagaram o débito, então, Deus proverá. Que Deus até proveu. Então, às vezes, são pensamentos que vêm, que às vezes a gente fica com medo, não considera, né? Mas acaba acontecendo. Eu estou dizendo isso porque é algo que aconteceu comigo, e eu não sei se JP, se Bárbara, se Rodrigo, se o Fábio, ou quem quer que seja,
Deus está trazendo alguns pensamentos, ouvir algumas coisas que você tem vontade de fazer e você está receoso. Eu não sei fazer, eu não posso, eu não tenho condição, isso, aquilo outro, né? Mas eu gostaria de dar breve testemunha e dizer que você persiga esse pensamento em oração. E você pode dizer, Deus, abre as portas. E Deus pode trazer pessoas para lhe ajudar. Esse pensamento veio ao meu coração. Eu tive a ajuda, claro, não podia ser diferente, do meu marido. Eu tive a ajuda até da pessoa aqui, do pedreiro, que a gente teria que fazer um pagamento rápido, e ele esperou. Tivemos a ajuda de muitas pessoas. Deus abre as portas. E Deus vai abrindo as portas e vai trazendo os recursos. É isso que o pastor Venâncio estava falando hoje de manhã, que os recursos são de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados, né? Então, ele semeia esses planos no nosso coração. Lá no versículo 17 do capítulo 25, ele fala, livrando-te do povo dos gentios para os quais eu te envio. Ele garante. Amém. Quando ele envia, é plano do Senhor e ele faz cumprir, né? A gente só precisa estar disponível. Tá bem?